Olha só. Mas hoje, pessoal, hoje tem uma aula especial com o Marco Bueno. Ele vai falar sobre dores. É isso, Marco? Como é que vai ser hoje o tema? Escolhemos. Eu não, né? Eu não fui eu que escolhi. Foi o Marco e a Edna escolheram de última, assim, para me socorrer. E o Marco, como ele já tem uma experiência vasta, ele vai falar um pouquinho com vocês sobre dores. Vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Vamos aprender, vamos discutir, né? Um Vamos pouquinho aí, né? discutir. Pegar a opinião de todo mundo aí para ver como é que a gente faz. Quer que eu comece já? Como é que tá o pessoal aí? O pessoal que manda. Pessoal que manda. Vai ter 11 pessoas. Olha aí, ó. Érica, Audilene, Ana Maria, Inês, Rosângela. Rosângela já fez belezinha. Tipo assim, começa agora porque já... É, né? Senão depois fica tarde. Elizabeth. Aí, pra mim pode começar. Até porque depois eu vou salvar e vou colocar lá o pessoal curtir também, né, Marco? Uhum, Importante. tranquilo. E eu quero É. agradecer demais por essa tua boa vontade, por essa tua dedicação aí, tá bom? Eu não vou Não, falar estamos aqui muito, para porque colaborar. senão não vou falar muito para não incomodar. Assim você fica mais tranquilo, preserva a sua voz. Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marco Bueno, né? Eu tenho formação em terapia integrativa e sou praticante de medicina germânica, né? E a gente vem aqui associando aí a aromaterapia a todos esses processos. Então, eu gosto muito de falar, quando eu falar de dores, principalmente dores crônicas, né? A gente tem que falar que tem sempre um fundo, né? Tem sempre uma causa, né? A dor é só uma consequência, né? Quer dizer, é só um sintoma. A gente precisa, antes de tudo, entender que o nosso organismo usa a dor como um recurso para dizer para a gente que alguma coisa está errado ou não está funcionando bem, né? Então, como a gente já falou em outras oportunidades, né, a causa da maioria das dificuldades que a gente tem na vida, elas são emocionais, né? Elas vêm por uma questão mental. Então, partindo disso, né, a gente sabe que qualquer dor, principalmente na medicina germânica, a gente fala que qualquer dor ela tem um fundo emocional, tem um trauma que é disparado através de algum gatilho que vai te levar a essa situação. Isso é só para fazer um preâmbulo, só para a gente iniciar a conversa. Então, a gente tem uma causa que pode ter sido adquirida na infância, ou mesmo antes do nascimento, ou ao longo da vida, não, que causa essa nossa situação de dor, né? Mas eu sou um fisiologista, né? Eu me dedico mais à questão física do corpo, né? Então, a Edna é que cuida mais dessa questão emocional. Então, dito isso, eu vou cuidar mais da parte física, né? Como é que a dor está no nosso corpo e como é que a gente, o que acontece para que essa dor aconteça e aonde a gente pode evitá-la, né? Então, imagina que você, né, parte do princípio que você vai ter que fazer uma longa viagem, uma viagem que vai te levar, né? Por exemplo, o Daniel que está aí em Porto Alegre, lá no sul, né, ele tivesse que ir a Manaus. Então ele vai pegar o carro dele, né, e vai começar a fazer uma viagem e ele certamente, né, isso qualquer pessoa que quer fazer uma viagem longa, ela procura um caminho, né, o caminho que ela vai seguir, que ele seja
uma estrada bem pavimentada, que ela seja uma estrada sinalizada, que ela tenha aí todos os aparatos de segurança para que ele possa chegar lá no fim da viagem dele com segurança, né? Então, você também vai fazer uma viagem, né, ao longo da sua jornada. Você vai fazer essa viagem partindo do princípio que você está saindo daqui, agora, e indo para o fim da sua vida, né? Uma viagem longa, que a gente espera que seja muito longa, né? E você é responsável, que é a grande novidade, que é a epigenética que a gente conversou no passado, aqui nas outras aulas, trouxe para a gente, é que essa estrada quem pavimenta é você, né? Então, você é responsável pela pavimentação da sua estrada. Então, como é que a gente pavimenta essa estrada, essa jornada que nós vamos fazer, que é responsável por a gente sentir ou não dor no caminho, né? Então, quanto melhor a estrada, menos dores, né? Menos sofrimento. Então, como é que você pavimenta essa estrada? Então, você tem aí alguns fatores que fazem você ter uma estrada boa. Então, você tem que ter um bom pavimento, você tem que ter boa sinalização, você tem que ter boa iluminação, você tem que ter uma via duplicada, de preferência, né? Você tem que ter um bom motorista no seu veículo e um carro seguro. Então, quem é o seu pavimento? Quem é a estrada que você vai fazer? Qual é o calçamento que você vai fazer para ter uma estrada boa? É a sua alimentação. Então, a alimentação é a base da estrada. Então, você vai partir aí com uma estrada que você vai se alimentar. E, de vez em quando, você vai fazer alguns buracos nessa estrada, porque você vai comer coisas que você não deveria, né? Quando você foge não quer dizer que você não possa fugir dessa alimentação regrada, né? Mas você tem que estar ciente de que vai um buraquinho que você coloca lá no pavimento da sua estrada, né? E quem é a sinalização da estrada? Aquela que diz que ali na frente tem uma curva perigosa, que ali na frente tem uma ponte, que ali na frente você tem uma situação mais difícil. É o sono, é o seu descanso. Então, o descanso na sua estrada ele é fundamental para que você saiba o que vai acontecer dali para frente, né? Então, você precisa descansar, precisa se alimentar bem. Além disso, você precisa que a estrada esteja bem iluminada, né? Tanto de dia como de noite, né? E quem que faz isso, né? É a luz solar. Você precisa de sol no seu dia a dia. O sol é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele ajuda na eliminação das dores, ele tem toda uma função fisiológica, né, que te ajuda você a caminhar por essa estrada, né, seja de dia ou seja de noite. Muito melhor se a sua estrada for duplicada, que você não precise encontrar um carro na contramão, né, ou precise fazer ultrapassagens perigosas. Quem é o responsável por essa duplicação? É a água. Entenda a água como aquela que vai te deixar você fluir com mais velocidade e com mais segurança. E, além disso, você precisa que o teu motorista seja uma pessoa consciente, né? Que quem vai dirigir esse veículo, né, ela tenha plena consciência e pleno conhecimento do que ela está fazendo com o veículo, que é o seu corpo, né? Ela entenda esse veículo, né? Que ela saiba o potencial desse veículo. E como é que você faz isso? Com meditação. Então, você tem aí 5 elementos, né, que te ajudam a fazer da sua viagem uma viagem mais tranquila. Então, alimentação, né, você vai ter o descanso,
a luz solar, a água e a meditação. Então, quando você aplica esses conceitos na direção da sua jornada, muito provavelmente você vai ter menos dores do que outras pessoas que não levam em conta essas funções para que você tenha o teu organismo preservado. Né? Então, se você bebe pouca água, se você come mal, se você não descansa adequadamente, se você não medita, você está tirando da sua estrada essas funções. Então, você está tirando a luz, você está tirando a iluminação, você está tirando a iluminação, está tirando, tá indo por uma via que não é duplicada, está sem sinalização, né? Você vai chegar lá no fim do seu caminho, na sua jornada? Talvez sim, talvez não, né? Mas, com certeza, você vai chegar com muito mais dificuldade, talvez com seu carrinho arrebentado, né? Um amortecedor quebrado, né? Você vai ter aí uns pneus furados no caminho, não? E aí é que começa as dores, porque as dores são sintomas de, na maioria dos casos, processos inflamatórios que o organismo tem para tentar corrigir essas coisas que a gente faz de forma inadequada. Então, você vai sair daqui, Daniel está saindo dali de Porto Alegre, indo para Manaus, né? Ele tem uma estrada para seguir e ele é responsável por essa pavimentação, por essa estrada. Então, se ele sai do caminho, se ele faz desvios, né, evidentemente que o veículo dele, o equipamento dele vai sofrer as consequências, né? Algumas pessoas fazem tantos desvios, tantas saidinhas, né, tantos alterações no percurso, que começa a derrubar suas pontes, né? Então aí o caminho fica muito mais longo, né? Muito mais demorado, né? Então não consegue chegar ao fim do processo de uma forma que você gostaria. E o que você tem que fazer para que essas coisas possam surgir efeito, né? Então você tem que se alimentar bem. O que é se alimentar bem? Não é necessariamente comer muito, né? Mas é você comer, né? Principalmente aquelas comidas que foram criadas por Deus, né? Evita a comida do homem, né? Dá preferência àquilo que Deus criou, né? O que você faz? Se vier embalado, evita, né? Se tiver lá embalado, não. Meu filho mora no campo, assim. Meu filho tem uma atividade radical. Ele é instrutor de alpinismo, tal, e ele vive uma vida meio de pé de montanha, assim. Então ele tem um sítio, tal, essas coisas. Ele vive uma vida mais saudável, assim. Ele costuma comer só alimento orgânico, né? Plantado lá no terreno da casa dele. Então, e ele comenta que não adianta comer alimento orgânico, né, que se você compra no supermercado e que vem enrolado numa fita plástica, né, escrito orgânico, né? Tem alguma coisa de errado nesse alimento, né? Não é necessariamente orgânico, né? Então, uma preocupação com o alimento, evitar o ultraprocessado, né? Evitar salgadinhos, evitar o fast food. Evitar não quer dizer que você não vai nunca comer essas comidas. O evitar significa que você não vai dar preferência para essas comidas, né? Lembrando sempre que toda vez que você faz o uso de uma alimentação inadequada, e às vezes a gente acha que só porque a gente está comendo legumes e verduras é suficiente para a gente ter uma alimentação saudável. Nem toda verdura e legume que a gente come tem a quantidade de nutrientes que a gente espera daquele alimento, né? Por quê? Porque a terra foi mal usada, porque usa agrotóxico, uma série de situações. Eu não vou falar disso agora, mas a gente precisa ter consciência de que quando eu faço uso de ultraprocessados, de
açúcares, doces, farináceos, salgadinho, gordura hidrogenada, não, essas coisas são pequenos buracos que a gente está colocando na pavimentação da nossa estrada. Então, é bom a gente saber disso. O descanso é fundamental para que a gente tenha, como eu falei, a estrada bem sinalizada, evite acidentes, né? Porque falta de sinalização causa acidente, né? Então, você é responsável por evitar esses acidentes. Então, você descansando, né? O sono é o momento em que o organismo se recupera. A gente precisa do descanso, né? Você não desista nunca, mas você sempre pode parar para descansar e poder voltar depois com a energia retomada, né? A questão da iluminação, do sol, né? A indústria criou uma cultura, né, que a gente não deve tomar sol, né? Por quê? Porque ela quer vender protetor solar, ela quer vender uma série de coisas, não? Mas que a luz solar é fundamental na vida da gente. A gente deveria acordar com a luz do sol, né, ela batendo no rosto. É assim que ele regula o nosso metabolismo, né? A luz do sol é fungicida, é bactericida, né? Ela produz vitamina D, ela tem ela promove a produção do hormonal. Então é ela que é responsável por, como eu falei, pelo nosso metabolismo, né? Então, ela está diretamente ligada ao controle, a esse controle metabólico de aumento e diminuição de hormônios, né? Então, o ser vivo precisa de sol, né? Então, o que a gente não pode ter com o sol é o excesso, né? A queimadura. Não, você deixar a ponto de queimar a pele, né? Você não precisa ficar com vermelhão. Mas, se você tomar sol 40, 50 minutos, 1 hora por dia, você não precisa ficar assim. E uma coisa que as pessoas precisam ter consciência é que, mesmo o fator beta-gama do Sol, né, o A, o B, que o pessoal costuma dizer, que a gente não deve tomar sol na hora do almoço, por exemplo, porque o sol, nesse período, é mais cancerígeno, é que as pessoas precisam entender que o ultravioleta, o fator A, ele entra dentro da pele, lá na derme, e o fator B, ele fica só na epiderme, só na parte superior. E o câncer, né, de pele, ele não está associado diretamente à luz solar. Onde tem mais incidência de câncer no Brasil, por exemplo, é na região sudeste e sul do país. Onde tem maior incidência de sol é no norte e nordeste. Então, lá os índices de câncer são menores do que os índices de câncer do sul e do sudeste. Então, onde tem maior incidência de sol, não necessariamente tem a maior incidência de câncer. Então, isso já desmistifica a questão do câncer ligado diretamente ao sol, né? Como eu falei, basta evitar o excesso, né? O excesso é sempre ruim, né? A importância da água, a gente já falou, né, que é fundamental para a vida, né? Então, a gente precisa ter água, né? E o ideal, às vezes a gente tem uma ideia de que eu preciso beber. Quanto eu tenho que beber de água? O ideal de água é 1 litro, 2 litros, 3 litros, tal. O ideal de água é você não sentir sede. A partir do momento que você está com sede, é porque você já está num processo de desidratação. Então, assim, beba água a ponto de você não precisar, não sentir sede, né? Então, beber água é um hábito, né? Se você tiver com a garrafinha perto de você, você vai bebendo, né? E se você não tiver sede, não se preocupa com a quantidade, né?
você vai beber a quantidade necessária para que você não tenha sede. O teu organismo é inteligente o suficiente para determinar isso, né? Então, você pode fazer. Uma coisa que eu não falei é que toda estrada, toda jornada, né, a gente precisa, de vez em quando, dar uma paradinha. Eu preciso ter um posto de abastecimento, eu preciso repor o combustível no veículo, eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso fazer a coisa funcionar. Então, como é que eu faço isso? Eu faço atividade física, né? Onde é o posto de gasolina na nossa jornada, na nossa estrada? É exatamente aonde a gente precisa cuidar de nós mesmos, né? Então, atividade física, musculação, de preferência, e criar massa magra no corpo, né? A falta de massa magra no corpo acima dos 60 anos está diretamente ligada à demência, né? E ao encurtamento do tempo de vida. Então, pessoas que não têm massa muscular, elas têm uma longevidade comprometida. Então, a gente precisa fazer atividade física, sim, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável. E uma coisa que a gente dá pouca importância, que é a questão da meditação. A gente precisa meditar, a gente precisa parar de manhã, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, um tempo para você, né? Eu acho que eu comentei aqui na outra aula, Daniel, as mulheres têm como uma característica de que quando elas acordam de manhã, olham no espelho, elas encontram 22 pontos de defeito, ou 23 pontos de defeito. O homem são 17. Né? É uma tendência do ser humano a encontrar as coisas ruins, né? Então, a gente tem que acordar de manhã e já saber, né, ter lá na consciência da gente que a gente tem os fatores positivos e a gente olhar só os positivos. Então, o ideal seria que a gente tirasse um tempinho logo cedo, que a gente parasse aí uma meia hora, para que a gente tivesse um tempo só para nós, né? Só para valorizar aquilo que a gente tem de bom, né? Só para agradecer aquilo que vai nos acontecer, né? Porque só vão acontecer coisas boas, né, naquele dia, você vai vibrar para que isso seja assim, e com certeza o seu dia vai ser assim, né? Vai ser muito melhor se você observar só as coisas boas que estão para acontecer, né? Isso tudo eu falei só para a gente entrar na questão das dores, né? Quando eu faço tudo isso, evidentemente, eu vou ter um quadro de inflamatório muito menor, né? A gente acha, às vezes, a gente não entende, a gente fala assim, ela está inflamada. Nem toda inflamação aparece nos exames. Existe um conceito de inflamação subclínica, né, que é uma inflamação que você tem a partir de células com problema. Por exemplo, qualquer pessoa acima do peso está inflamada, né, porque a célula adiposa é uma célula inflamada, né? É a característica dela. Ela existe porque existe uma inflamação, né? E assim a gente tem várias situações no corpo em que a gente está inflamado, né? O Daniel está aí com a garganta dele, provavelmente com algum quadro inflamatório, né? E às vezes a gente está com o intestino inflamado, a gente está com o músculo inflamado, a gente está com fiz muito exercício, tal, está doendo, está inflamado, né? É uma inflamação complexa, tal, que precisa de medicamento? Não, mas é um quadro inflamatório. Então, toda vez que eu tenho dor, né, geralmente isso está ligado a um quadro inflamatório, né? E aí a ferramenta poderosa para ajudar a gente nesse processo são os óleos essenciais, né? Levando em conta que eu levo uma vida
e eu sou responsável pela estrada que eu caminho nela, então quer dizer que a minha estrada está sendo bem pavimentada, não, eu tenho menos chance de ter inflamações, pelo menos inflamações complexas. Então, dificilmente eu vou ter dores crônicas, né? Mas elas podem surgir por uma série de fatores, como eu coloquei antes, até alguns fatores emocionais. Às vezes eu faço tudo isso, né, pavimentei minha estrada direitinho, mas eu tenho um quadro emocional, né, que pode me trazer dores, né? Então, eu tenho muita preocupação, por exemplo, de fazer um protocolo de óleos essenciais, justamente por isso, porque a gente às vezes não sabe a causa, né, a origem do problema, né? Onde que está acontecendo o problema, para que a gente possa receitar ou indicar um óleo essencial específico. Eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, o peppermint é excelente para dor de cabeça, desde que seja uma dor de cabeça que não foi causada, por exemplo, por um problema de pressão, né? Ou se você não tem um outro distúrbio em algum outro processo, né? Então, às vezes, você vai usar o peppermint e não vai fazer efeito, você vai ficar achando que o problema é do óleo essencial, mas não é. Às vezes, é a causa do problema. Você pode estar com uma desbiose, né, intestinal, e está te dando dor de cabeça, né? Então, às vezes, o peppermint não vai fazer tanto efeito como um outro óleo essencial direcionado para isso poderia fazer. Às vezes você está com uma sinusite, às vezes você está com um problema respiratório, está te dando dor de cabeça, é um reflexo, né? Então a gente precisa entender a causa do problema. Então, a gente precisa usar o óleo essencial pensando nessas situações. Então, eu coloquei aqui alguns óleos essenciais, alguns muito conhecidos, né? Quase todos eles são muito conhecidos, principalmente para o grupo aqui, que ajudam no sintoma, né? Que são aqueles óleos analgésicos, né, que tem efeito analgésico. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre copaíba, frankincense e berro branco depois, mas eu fiz uma listinha aqui de alguns óleos que são analgésicos, né? Por exemplo, alecrim, capim-limão, eucalipto, né? O funcho, limão, manjerona, pimenta negra, salve-esclareia, tomilho, o tea tree, né, que é a melaleuca. Eles têm funções na dor de analgésico, né? A maioria desses que eu acabei de citar aqui, eles são analgésicos. Então, ajudam na diminuição da dor, simplesmente porque eles anestesiam ali, de alguma forma, o local aonde ele foi passado. Mas o legal dos óleos essenciais é que eles têm mais de uma função, né? Muitos deles têm funções diversas. Então, se o meu problema é dor, geralmente ela está ligada a um processo inflamatório, então eu tenho que usar óleos anti-inflamatórios. E aí depende especificamente da onde está inflamado e o que está inflamado. Por isso que é importante identificar a causa do nosso problema. Então, nós temos aí óleos inflamatórios. Alguns vocês vão ver que repete, porque os óleos têm dupla função. Hortelã-pimenta, rosa-mosqueta, lavanda, a prímula, a linhaça, a sálvia, o eucalipto, o alecrim, o júniper. Esses óleos são óleos anti-inflamatórios, né? Você vai usá-los quando você tiver com um processo inflamatório. Então, aí a gente tem dores específicas, às vezes crônicas, às vezes aguda, né? Às vezes é pontual. E aonde que eu uso os óleos e como eu uso? Geralmente de forma tópica, principalmente para dor, é a melhor opção. Diluído com um óleo carreador, um óleo vegetal carreador, óleo de coco da Doterra,
ou qualquer outro óleo vegetal, você coloca lá uma diluição de 5 ou 10% e faz um uso tópico, né? Que você pode usar o óleo isoladamente ou pode fazer um blend com esses óleos, né? Então, você pode escolher alguns. E eu peguei aqui algumas das dores crônicas mais comuns, assim, que a gente tem, né, que as pessoas mais reclamam, que é, por exemplo, a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela tem aí um, o uso do óleo essencial ajudando bastante nesse processo. Então, que óleos que você pode usar nessa cobertura dos lugares onde ele dói, né? Você pode passar. Como eu falei, diluído com óleo carreador. Você pode usar o gengibre, né? Porque o gengibre também ele é analgésico, né? Ele tem um efeito analgésico. Você coloca ele com capim-limão, né? Então, 2 gotas de gengibre, 2 gotas de capim-limão, 2 gotas de ylang-ylang, né? Você faz um blend, porque o capim-limão ele alivia a pressão arterial. Então, ele vai diminuir a pressão sanguínea no local. O gengibre vai anestesiar e o ylang-ylang ele dá conforto emocional. Ele, na verdade, ele vai acalmar o seu metabolismo, ele vai dar uma diminuída aí no seu compasso. Então, sai a pressão e aí você, nesse processo, você diminui a dor. Outro óleo que você pode usar bastante nas articulações é a pimenta preta. Pimenta preta também é excelente, se você quiser colocar num blend. E o eucalipto trabalha como analgésico, né? Também ele tem um efeito bem interessante para quem tem fibromialgia, né? Dor muscular, em geral, né? A dor muscular, tem 3 óleos que eu costumo usar sempre de forma tópica junto com o óleo vegetal, que é o wintergreen, a lavanda e alecrim, né? Então, o alecrim, como eu falei, é analgésico, né? O wintergreen também, a lavanda dá aquele alívio emocional para que você possa se acalmar e ter um processo bem interessante aí na diminuição das dores. Se você tem dor nos ossos, né? Tem gente que sente aquela dor, né? Principalmente no frio, não, dor nos ossos. O óleo que eu recomendo é um óleo sedativo, né? Que é o copaíba, né? O copaíba ele é um poderoso anti-inflamatório, né? E um poderoso sedativo. Como eu falei, ele junto com o frankincense, que eu falei que eu ia falar um pouquinho, e o bel branco, ele tem um efeito meio de morfina, né? Se você usar frankincense, copaíba e bel branco em um blend, passar no local dolorido, ele vai ter um efeito aí. Tem muita gente que substitui morfina por o uso desses óleos essenciais. Ele é poderoso mesmo para você evitar a dor, né? O, o frankincense ele é mais sedativo e anti-inflamatório. O copaíba também. Agora, o bel branco ele diminui a tensão nervosa, né? Ele relaxa os nervos, né? Ele tem uma função já estudada, né? Que apesar de ele ter ele ser novo, principalmente aqui na do Terra, mas já foi cientificamente comprovado de que ele diminui a tensão nervosa. Por isso que ele tem esse efeito aí analgésico nesse processo todo, né? Um outro óleo que você pode usar que tem uma função antirreumática é o ciprestes, né? Ele também ajuda muito nesse tipo de dor. A gente pode associar
você vai ver, por exemplo, o Deep Blue do Terra, né? O Deep Blue ele é um blend que usa muito desses óleos que a gente acabou de falar aqui, né? O Wintergreen, né? Usa a hortelã-pimenta, a ylang-ylang, a camomila azul, né? Ele usa a cânfora. Então, é um produto muito interessante que você pode usar tanto ele como o óleo misturado, diluído com um óleo carreador, né? Com o nosso óleo de coco, ou você pode usá-lo na pomada, né, que ela também é muito eficiente para esse tipo de dores. Mas o mais importante de a gente ressaltar é que as dores estão envolvidas com o processo inflamatório. Então, se a gente for buscar a causa raiz, né, você vai encontrar lá algum tipo de inflamação e que você deve tratar a inflamação, né? Quando você passa o óleo de forma tópica no local e diminui a dor, não, você está tratando o sintoma, né? E às vezes passa a dor, mas não necessariamente resolve o problema. Você precisaria cuidar desse processo inflamatório. E tudo isso, como eu comentei, da estrada, está ligado ao nosso estilo de vida. Então, a gente precisa ter um estilo de vida compatível com a distância e o destino que a gente quer chegar, né? Não tem nenhum problema a gente fazer uma corrida de motocross, né? Mas a gente tem que estar ciente de que quando a gente chegar no final da corrida, a moto vai estar suja e quebrada, né? Aí, quando a gente faz uma viagem de lazer, a gente quer chegar inteiro e descansado lá no final para poder aproveitar a viagem. Então, é sempre uma questão de escolha, né? Esse para a gente começar a introduzir a discussão, Daniel, que eu ia falar sobre dores, né? Agora a gente pode ver aí o pessoal, ver o que a gente pode contribuir aí para que eles possam. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sensacional fazer como é que se diz? Reviver toda essa parte com os olhos, porque realmente tu fez um início, meio e fim de não apenas com os olhos, mas um estilo de vida, né? Como é importante um estilo de vida saudável, que nem tu vinha falando ali, né? Que para tu chegar, né, de um ponto A ao ponto B, a pessoa precisa ter um estilo de vida bom para chegar lá bem, feliz, Isso, né? exatamente, né? Diminuir como é que se diz, as inflamações e as dores na vida faz parte, né? Faz parte. A gente tem que saber como lidar com elas, né? Quem é que nós temos aqui? Eu não vou conseguir falar muito, porque tu viu como é que tá? Quando eu começo a falar, já perco a voz. Já perde a voz, né? Alguém está perguntando aqui se o cipreste é para ser ingerido, né? No caso, como a gente tá falando de. Não tô ouvindo, não tá ouvindo, não saiu o teu som, saiu aí, Desculpa. aí. Eu costumo dizer o seguinte, que óleo essencial, quando a gente não sabe se pode ser ingerido ou não, a gente não ingere, né? Então, na dúvida, não ingere. O cipreste não é um óleo para ser ingerido, né? Então, aqui eu sempre recomendo o uso tópico, né? Principalmente para as dores, a gente usar topicamente. Então, quando a gente tem alguma dúvida sobre o óleo e a origem do óleo, tal, essas coisas, é que a gente está acostumado a trabalhar com o do terra, né? E do terra todo mundo fala assim, pode ser ingerido, tal, porque ele é puro, não, né? Mas nem todo o óleo, né? Isso pode. Por isso que é medicina aromática, né? Então é melhor você usar topicamente ou inalar, que ele vai ter o mesmo efeito.
às vezes até mais, né? Você tem, às vezes você consegue mais efeito você inalando e usando topicamente do que ingerindo. É isso aí. Inclusive, né, quando as pessoas coníferas, madeira, geralmente não pode ser ingerido, não porque não tem qualidade suficiente, nós estamos falando da do terra, não porque não pode ser ingerido porque não tem qualidade, mas é porque os componentes químicos dessa natureza não faz bem quando é ingerido pelo fígado, pelos problemas tóxicos. Mas, que nem o Marco falou, se você aplicar topicamente, inalar, vai fazer um efeito ainda melhor, porque tem certas propriedades que o nosso corpo absorve melhor inalando ou aplicando topicamente. Confere? Isso, exatamente, né? Então, na dúvida, o melhor uso é tópico ou inalando, que É. A ele funciona bem. Ana Maria levantou a mãozinha. Pode falar, Ana Maria. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa Tudo. noite. Então, eu acho que na aula passada, né, na semana passada, eu que sugeri, acho que é retrasada, semana antes, né, retrasada, eu que sugeri que falasse sobre fibromialgia. Não sei se você lembra, mas veio a calhar e hoje você está falando sobre fibromialgia, que era o assunto do meu interesse, Certo. né? Que vocês perguntaram, ai, qual é o assunto da próxima semana? Eu coloquei lá fibromialgia. E então é o seguinte, eu demorei a descobrir que eu tinha fibromialgia, né? E depois de muito tempo, porque por causa de dores crônicas, né? E foram, né? Nenhum medicamento fazia bem os medicamentos sempre têm efeitos colaterais e eu acabava largando o tratamento. Eu nunca levei o tratamento médico a sério por muito tempo, porque me fazia mal. Eu falei assim, eu tô com dor e tomo medicamento. O medicamento faz mal, então eu falei, já que eu tô com dor e fazendo mal, então eu prefiro ficar com a dor e não fazer mal por causa do medicamento. Então, eu sempre parei os tratamentos, esses medicamentos para fibromialgia, eu não vou lembrar o nome agora, de um outro medicamento. Aí, há 2 anos, que é 2020, faz mais de 2 anos, eu iniciei alimentação, tirei glúten, tirei leite, o açúcar, e estou seguindo, assim, não 100%, mas uns 80% aí eu estou seguindo. Aí eu comecei o curso, né, com a doutora Ana Paula, da aromaterapia, e passei a fazer o uso dos óleos essenciais também. Só que, assim, o que eu percebo, né, tem horas, você falou hoje super, assim, eu acredito nisso, que tem tudo a ver com a parte emocional, então eu também tenho que trabalhar a parte emocional, que é uma coisa que eu tenho mais dificuldade de trabalhar. Mas, assim, na parte de alimentação e na parte de óleos essenciais, eu estou fazendo corretamente. Só que eu percebo que eu não tenho tido muito sucesso. Eu tive sucesso, melhorei. Eu melhorei, assim, a rigidez, aquela dor do corpo e tal, eu melhorei bastante. Mas, assim, eu tenho feito uso, né? Como foi falado, fez lá no curso da doutora Ana, ela falou muito do Copaíba, para dores, né? Então, eu uso o Copaíba, eu ingerido, né? E eu uso Deep Blue nos locais. E eu percebo que eu não tenho muito sucesso com os usos nos olhos. E eu tenho uma sensibilidade no estômago. Então, assim, eu tomo o meu óleo, né? Eu faço ingestão e já começo a perceber queimação, refluxo do gosto do óleo. E a maioria dos óleos que eu uso, que é ingestão, a maioria. Tá. Inclusive os cítricos que eu uso, eu todos uso. Acho que quase todos, viu? Eu sinto Tá. essa dificuldade É, de usar a ingestão. por isso que a questão da injeção do óleo essencial, é,
ele tem que tomar alguns cuidados, né? Então, para você não ter esse problema do estômago, tal, estomacal, se você for ingerir, principalmente copaíba, tal, ou qualquer outro óleo, o ideal é você comprar a cápsula resistente, resistente para ela dissolver lá no intestino. Gastroresistente. Isso, gastroresistente. Exatamente. Aí você consegue um uso melhor, um resultado melhor, sem você ter esse problema. Se você não quiser usar a cápsula, em vez de ingerir, é melhor você colocar ele sublingual, né? O que acontece quando a gente coloca embaixo da língua o óleo essencial? Ele não passa pelo intestino, pelo estômago, né? E também não passa pelo fígado, porque ele é absorvido pelas glândulas da papila aqui, né? E ele não passa pelo fígado, então você não vai ter sensibilização do fígado. Então você pode usar com a cápsula ou pode usar sublingual. Então você não precisa ingeri-lo para ele entrar pela garganta, né? Você põe embaixo da língua e espera absorver. É um pouquinho mais difícil. O copaíba eu uso sublingual. Alguns, o limão, laranja, eu uso sublingual, mas também eu uso em água saborizada. Então, mas aí você vai ter essa sensibilização que você está colocando. Então, é melhor aí, de repente, você trocar os óleos de vez em quando, né? Então, os cítricos, né? Você pode usar ora bergamota, ora tangerina, ora laranja, tal, limão siciliano, tal, e saborizando a água com óleos diferentes para você não ter essa sensibilização. Mas o ideal quando vai ingerir é usar a cápsula, né? Porque o que acontece? Quando você ingere o óleo, ele cai lá no suco gástrico, e o suco gástrico elimina 70% do óleo, né? Por isso que, às vezes, o uso tópico ou inalando é melhor do que você ingerindo. Porque se você não usa a cápsula, ele para no suco gástrico. Então, ele acaba se perdendo lá no intestino. No intestino, não, no estômago, né? Ele não chega no intestino, que é onde ele deveria ser absorvido. E se a gente tem um intestino inflamado, por exemplo, ele vai fazer efeito, o óleo vai ser bom do mesmo jeito? O óleo sempre vai fazer efeito, ele sempre vai ser absorvido. Mas, se você usar ele com a cápsula vai romper lá no intestino. Se você ingere ele sem a cápsula, ele vai parar no estômago, e aí quase 70% do poder do óleo vai ser perdido no suco gástrico, né? Então, você vai usar 30% aí do poder do óleo que você poderia estar usufruindo. Então, você perde bastante. Eu nunca tinha ouvido sobre isso, que você não tem aproveitamento do óleo. Você perde muito na ingestão do óleo quando você... mesmo que você use cápsulas que não são gelatinosas, que derrete no estômago. Então, aí você perde o efeito do óleo. Posso fazer uma observação? Posso fazer uma Claro, observação? Importante lembrar, o Daniel já falou isso, quando colocar o óleo na cápsula, independente dela ser gastroresistente ou não, coloca um óleo de coco, um azeite de oliva, diluído. pode ser um óleo de coco, de cozinha mesmo, sempre diluído, porque o que acontece? Vai ter essa proteção gástrica, e ele vai esparramar melhor no estômago ou no intestino e vai ter uma melhor absorção. Então, é importante lembrar desse detalhe. Isso, perfeito, Marta. Muito bom. Mesmo a cápsula que não é a gastroresistente, a cápsula... Sim, independente do tipo de cápsula. Independente do tipo de cápsula, colocou ali, por exemplo,
olíbano e melaleuca. Só um exemplo. Completa a cápsula com algum óleo carreador. Pode ser o óleo de coco fracionado, pode ser o óleo de cozinha, pode ser um azeite de oliva, o que você preferir. Mas é importante completar essa cápsula com outro tipo de óleo. Vai fazer essa proteção gástrica ou a proteção lá no intestino e ele vai esparramar melhor. Não vai ficar só num localzinho, entendeu? A abrangência do local vai ser maior e vai ter maior aproveitamento desse óleo essencial. E Em quando Sempre você vai usar importante. o sublingual? O é, sublingual tem que colocar óleo de coco também. cada- Eu normalmente não Hum, uso, porque o que que eu uso sublingual? Os cítricos eu não uso sublingual. Eu uso sublingual copaíba. Na verdade, eu uso muito óleo sublingual, mas é assim, cada organismo é de um jeito. O seu tem uma sensibilidade maior, o meu não tem. Eu posso pingar 2 gotas de peppermint, não tem necessidade de pingar 2 gotas, a não ser que eu esteja com dor de cabeça muito forte, mas não tem. 1 gota de peppermint sublingual, eu tô tranquila. 2 gotas de copaíba, 1 gota de olíbano, que mais que uso sublingual? Lavanda eu uso sublingual, eu uso 1 gotinha de manhã, 2 à noite, eu uso sublingual. Para mim, está tranquilo, para o meu organismo. O seu, desculpa, o seu estômago já é mais sensível, então você não vai ingerir dessa forma, entendeu? Você tem que conhecer o seu organismo. Ah, eu peguei 1 gotinha de copaíba, não ficou legal. Então, usa na cápsula. Ou então, dilui ela numa colher de sopa de óleo de coco. Veja como que o seu organismo vai reagir. Porque a gente não pode ter uma regra assim. Não, tem que ser assim. Não. Você veja, nós temos várias opções, várias formas de uso. Então, você vai ver como que o seu organismo vai reagir, qual a melhor forma. Como que você vai se sentir melhor, entendeu? Você tem o estômago mais sensível? Coloca lá 1 colher de sopa de óleo de cozinha, de coco de cozinha mesmo, e 1 ou 2 gotinhas, faz o teste. Experimenta, por exemplo, toma a copaíba separada, não vai colocar a copaíba, olíbano, lavanda, que daí, se você não se sentir bem, você não vai saber qual é o óleo que você não se sente bem. Eu já sei o meu organismo tudo, como que eu posso tomar, como que ele reage. Da minha filha, agora esse dia teve uma amigdalite, fiz a bomba imunológica, dei de 3 a 4 cápsulas por dia, porque ela já está habituada, eu já sei como que eu posso ir. E ela não toma remédio, gente. Ela falou assim: eu não vou para a UPA, eu não vou no médico, eu não tomo remédio porque eu passo mal. Eu não tomo. Foi só nas cápsulas e sprayzinho para garganta. Entendeu? Então, cada organismo reage de uma forma. Isso é importante a gente observar. ótimo. Tá legal, Daniel, a explicação? eu ia só falar uma coisa, e a Ana Maria, ela tem uma sensibilidade no estômago, e pessoas que têm sensibilidade no estômago precisa tomar cuidado, ver se quais são os problemas, se ela não precisa fortificar o estômago dela com probiótico, se não tem alguma outra coisa, se ela nunca teve parasita, alguma outra coisa. Porque dor, inflamação, quando tem por muito tempo, o nosso estômago é a raiz causadora de tudo, né? Então, às vezes, ela pode estar com algum problema lá estomacal, criando todos esses problemas externos, esses problemas inflamatórios. E a raiz, mas aí eu não sei, ela vai ter que falar se ela já teve alguma experiência ruim, desde quando ela tem isso, né? É isso aí que a gente tem que analisar. Desde quando você tem esses problemas, Ana, com o estômago? Desde sempre? Desde quando começou a ficar com ah, como é que é? Fibromialgia? Desde quando? Sensível. A fibromialgia. Ah, é que a minha história é muito longa, se for contar aqui, Pois é, eu fico a noite toda. às vezes o motivo da tua história, tudo que tu passou, às vezes pode ser falta de magnésio, uma coisa simples, que o osso, Eu estou fazendo suplementação, agora eu estou fazendo suplementação de magnésio, estou fazendo suplementação de cápsula, né, com boro,
magnésio e várias coisas que você Pois é. falou aí. Vitamina D3. Vitamina D, a vitamina D minha tá ótima, tá 55. Agora, né, a minha vitamina D, assim, quando iniciou a minha fibromialgia, minha não, ela não é minha. Quando iniciou a fibromialgia, eu fiz exame de vitamina D, foi a primeira vez que eu fiz, deu 6. Eu nem tinha vitamina D no organismo. Aí que o médico começou, o endócrino começou a falar que tinha que fazer reposição, e eu comecei a repor por muito tempo, e ele falou que a causa da minha fibromialgia podia estar ligada à falta de vitamina D. Aí eu fiz reposição, eu tive que tomar uma bomba de vitamina D até chegar nos 30. Aí quando chegou no 30, eu comecei a fazer acompanhamento, aí eu fiquei no 30 por um bom tempo. Aí eu comecei a fazer um acompanhamento com a Karina Miller, que é a Nutri, que é nutricionista, é funcional. Em 2020, foi aí que eu comecei a melhorar a minha alimentação. Comecei a mudar toda a minha alimentação. E daí que eu comecei a. Daí ela falou que a minha vitamina D deveria chegar nos 50 em diante. Que não podia ser acima de 90, mas podia passar de 50. Aí eu comecei a fazer o uso de vitamina D, 5.000 UI ao dia. E hoje minha vitamina D está em 50, 55. Mas eu continuo tendo as dores, entendeu? Ó, vou te falar. Então, o que que Agora, acontece? O que acontece é que nesse, ó, você falou que os olhos não estão ajudando, porque não é porque os olhos não são bons. Às vezes, não é o papel dele fazer o que você quer que eles façam. Às vezes, você está tomando para uma certa coisa, mas não tem as outras coisas para contribuir. É o caso da vitamina D. O teu corpo precisa chegar a 70. Ah, é muito alto? Não é. 70. Tu vai ver que vai ter outra vida. O magnésio é 1 mg por dia. E as pessoas tomam 200 e poucos mg por dia. É 1 grama por dia de magnésio. Principalmente para quem precisa, para quem nunca tomou. Então, assim, os óleos, eles só fazem efeito quando eles conseguem fazer os efeitos. Então, eles precisam ter suporte, senão não vai fazer efeito. Imagina só uma situação, você está louco de fome, e aí vai lá e come um pratarrão, está 5 dias sem comer, come um pratarrão de feijão, com tudo que tem direito. O que vai acontecer? Tu vai ficar mal. Que aí tu sobrecarregou. O que eu quero dizer é que, para os óleos essenciais fazerem efeito, o teu corpo também tem que ter outros nutrientes. Eu vou parar de falar porque eu não consigo mais deixar com você. Por favor. O teu. então, Marco, fica tranquilo, Daniel. A gente vai ter oportunidade de conversar outros momentos sobre isso. E fica tranquila, repousa a tua voz aí, né? Não fica, não se preocupe em hoje falar. A gente vai ter muitos outros tempos para falar. Eu acho que fibromialgia é um assunto que eu me interessa e não é só por mim, entendeu? Porque eu estou num momento que eu estou tentando ajudar outras pessoas também. Só que eu primeiro quero me ajudar, eu quero sentir efeito, eu quero perceber o quanto, porque eu já estou passando para outras pessoas. Eu fiz o curso de aromaterapia também com o intuito de poder ajudar outras pessoas, né? Então, é importante eu começar por mim, né? Começar por mim e eu sinto que eu melhorei, já no geral, eu estou melhor. Mas, Olha, assim, eu acho que tem um chão pela frente ainda. mas Hum. você precisa ter uma coisa que você fez um comentário e que você precisa ter isso bem claro. A parte emocional é muito importante, né? Então, precisa ver, você está com um quadro de fibromialgia, normalmente ele é disparado por algum gatilho, né? Ele é como uma doença autoimune. Então, é assim, tem um gatilho que disparou, tem alguma coisa que aconteceu
para que você entrasse nesse quadro, e geralmente é emocional. Então, seria interessante você procurar uma terapeuta, principalmente se ela tiver conhecimento germânico, né? Que a Edna, inclusive, faz um trabalho que ela chama de MPC, né? Que é marcando corrigindo as cicatrizes, né? Para que identifique qual é o trauma ou o gatilho que disparou, e você possa voltar nesse momento e ressignificar esse momento, né? Mudar essa questão internamente para que você possa superar isso, né? Alguma coisa aconteceu que disparou essa situação em você. E aí vem a questão fisiológica, que é corrigir o organismo. Aí corrigir o organismo é sempre mais fácil, né? Corrigir o emocional é mais difícil, mas corrigir o físico é mais fácil. Aí a gente vai identificar se é suplementação, se é alimentação, ou quais os óleos essenciais necessários. Mas se você não identificar qual que foi a origem do seu problema, isso vale para qualquer dor, né? Isso vale para qualquer tipo de doença. Eu tenho acompanhado aqui com a Edna, ela tem paciente com Alzheimer, ela tem paciente com Parkinson, ela tem paciente com traumas significativos, que eles resolvem o problema muito rapidamente, né, fazendo uma localização dessa causa e mudando a maneira como você enxerga essa situação. Então, ela te ajuda nesse processo. Eu já quis fazer Fibromialgia, acompanhamento com ela, mas assim, eu não queria. É porque ela ofereceu um momento em grupo. Eu não queria em grupo, eu queria individual. Mas eu mas queria fala assim, com ela, ela faz individual com você, você fala com ela, ela dá um jeitinho aqui, principalmente sendo eu do queria, grupo aqui. Fala que eu queria ser eu falei para você, paciente. fala que eu falei você falou comigo, e ela vai dar um jeitinho aqui de te ajudar, porque o emocional é fundamental, principalmente para o seu quadro, né? Uhum. Ele tem um motivo aí que está guardadinho aí com você, e você vai ficar tratando, e às vezes você fala assim, o óleo essencial não resolveu, a alimentação não resolve, aí isso não resolve. É porque você está guardadinho com alguma coisa aí que dispara, e ela vai te ajudar a encontrar aí essa caixinha preta que você tem aí dentro, abrir essa caixinha e ressignificar a caixinha. Não importa a idade que comece, eu acho assim, tipo, andou pela estrada Não, tortuosa a vida o inteira, meu, agora o meu quer mentor melhorar. costuma dizer que assim, ninguém merece sentir dor na vida, em nenhum estágio da vida, né? Não tem idade, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né? Vamos viver mais 30 anos com dor? Mais 20 anos com dor? Mais 6 meses com dor? Não importa a idade, não importa nada. Importa a gente ter o mínimo de qualidade de vida. Os óleos essenciais, a terapia, a alimentação, esse trajeto que eu acabei de falar, essa estrada aqui, a gente tem que melhorar para que a nossa estrada nos leve mais longe, né? Uma Com mais linda noite. qualidade, com mais qualidade de vida. A minha estrada foi toda esburacada. Legal, mas daqui para frente não precisa, ela pode ser pavimentada, né? Tá pagando pedágio, então eu quero o melhor da estrada. Então, fala com ela que ela vai te ajudar nesse processo, tá? Certo. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Imagina. Boa noite. Tá? Tudo bom, vocês. Tchau. E aí, pessoal? E agora? Alguém mais aí querendo conversar um pouquinho? Tem alguém mais com alguma dúvida? O Marco hoje mandou ver, hein, Marco? Muito obrigado, muito obrigado. A Marta aí apareceu, estava sumidinha. Daniel, eu queria Apareci perguntar para finalmente. câimbras. Câimbras. E aí, pessoal? É, Câimbras.
que nós temos para câimbras? Você falou uma vez do magnésio. O Sim, magnésio de malato seria excelente, ou outro magnésio, e algum óleo essencial, o lemongrass que eu vi uma vez também, sim, com cipreste. lemongrass é muito bom para câimbras. Mas cãibra tem dois sintomas, né? Cãibra é alimentação, falta de alguma coisa, geralmente de potássio, tal, magnésio, tal, então Potássio não, precisa, pode ser magnésio, então. o magnésio, tal, Mas é na hora que eu vou nadar. Na verdade, na hora que põe nadadeira, vai nadar no pé, é muito comum. Hoje é, mesmo fui fazer e aí senti muita cãibra. então é falta de suplementação, pode ser magnésio, cromo, tal, essas coisas que Detalhe, coloca. Aí, magnésio seria de malato? pode ser, é o de malato, ótimo. Malato, maravilhoso. Malato, ele é o magnésio com ácido málico, mas pode ser o PA, pode ser o magnésio de malato, tem que ter magnésio. E o potássio. O fato é o seguinte, a piscina com cloro, Claro. ele consome as tuas propriedades. O potássio, procura isso, procura pesquisar o mal que o cloro faz. Ele te tira potássio, te tira cálcio, te tira um monte de coisa. Ele te desidrata. O cloro desidrata a pessoa. Né? É muito sério. E, no teu caso, faz um aquecimento, começa a fazer alongamento um pouco para dar uma alongada. É bom, é importante isso. Eu tenho caminhado 1 quilômetro, mais ou menos, até chegar na piscina, entendeu? Porque eu tenho ido a pé do meu consultório até o clube. Legal. Então, aí eu já dou essa aquecida antes, né? Mas Que antes eu não alongamento. fazia. Depois, quando chega lá, antes Tá, do mas alongamento. alongamento mesmo, tá? Isso. E aí depois. Porque é para estirar o músculo, né? Para fazer o É. músculo estirar. O caminhar não alonga o Não músculo, né? resolve. Dá um A gente aquecimento, mas pensa não um aquecer, estiramento. a gente pensa de aquecer, não é deixar quentinho, né? É deixar o músculo ir e vir, né? Um Tá, o movimento alongamento muscular. prévio. Por isso que precisa alongar, porque senão ele vai fazer isso na hora que a senhora está nadando. Então aí ele vai esticar e ele não estava preparado para fazer isso. E Tá bastante joia. água, né? Hidratar bastante. Água eu tenho bebido. Sim, mas A durante o senhora, exercício também, durante o exercício também é importante repor a água. Tomar Sim, sim. bastante água. Sim, estou desidratando, hoje tem algumas piscinas com água ozonizada, tal. Às vezes procurar na cidade encontra. Não, até tem, que lá no clube ela é aberta, entendeu? Ela é cloro, mas ela Aham. não é num ambiente fechado. Então ela é ao ar livre, então eu gosto de fazer lá, até porque você já vai tomando sol junto, né? Só Tem o lado ruim e o lado bom junto, né? mas também assim, tem que suplementar, né? Se está É, perdendo, às vezes não tem porque o opção. cloro numa academia, quando ela é fechada, é pior, porque o cloro está todo no ar. Agora, num ambiente aberto, é menos dramático, né? Menos mal. É. Então tá, vou fazer essa composição de malato aí, vou rever aquela aula lá que você deu, Daniel, para a gente montar, para eu montar. Maravilha. E agora, o que nós temos Obrigada. mais? O que nós temos mais? Alguém aqui? Aí para dor também, Marcos, você não falou, mas o turmeric e o cravo também são muito bons, né? É que eu falei, não dá para listar todos, né? Eu listei alguns analgésicos e alguns anti-inflamatórios, né? Os óleos tem vários, né, que têm essa função, né? Então, eu só dei aqui alguns exemplos, né? Tá. O turmeric com a pimenta preta, né? Que aí trabalha bastante sinergia. Isso. Tá. Marcos, Pimenta. Oi, eu acho que você não viu a minha pergunta aí no chat, né? diga. Boa noite, gente, para vocês. É sobre o meu pai. Ele fez 42 radioterapia e o médico me falou ontem que ele ficou com uma artrose no quadril. E essa artrose tem maltratado demais o meu pai. Ele grita de dor, grita. Os médicos só passam dipirona para ele, ou então tramadol. E o tramal não está mais fazendo efeito, né? E eu já dou Copaíba para ele, DDR Prime.
e faço blends de wintergreen, deep blue, mas não está adiantando. Tem dia que ele grita, grita mesmo de dor e diz que vai morrer dessa dor. E às vezes eu fico sem saber o que fazer. Tenta, E não, sem parar a medicação dele, né? Porque o quadro dele é mais sensível. ele Breu já não branco, pode. Eu breu também já usei branco, breu branco. copaíba e frankincense, né? Dilui com o óleo de coco, né? E massageia no local sem pressão, né? Só passar assim, né, no local do quadril dele, onde ele sente dor, e vê se melhora o quadro. Acompanha. Mas é porque Né? nem anti-inflamatório ele pode tomar mais, porque já está com complicações nos rins por conta da diabetes que já vem há muitos anos descompensada, Não, porque ele não mora comigo, né? Ele mora no interior. faz uso tópico, Uhum. né? Uso tópico. Então, óleo de coco, breu branco, copaíba e frankincense, né? Você vai ver que ele tem um efeito quase que da morfina. Ok. Ele ativa aí os conectores nervosos aí que inibe realmente a dor nesse processo. Obrigada. Espero que ajude. Melhoras ao seu pai. Maravilha. Obrigada. Tomara. Ninguém gosta de sentir dor, né, pessoal? É uma coisa séria e que a gente às vezes não tem muito o que fazer. Às vezes é um desgaste muito grande e a gente queria desligar aquele disjuntor, né? Mas, e aí, complicado. Verdade. Marco, eu queria saber se alguém queria falar mais alguma coisa, a gente pode encerrar, que eu tô inviável de falar aqui e eu não quero puxar muito, como é que se diz? Esticar muito aqui para vocês, né? Eu gosto de falar, mas não quando eu tô assim. Melhor não forçar, Daniel, pode perder a voz, né? Pois Quando é. tá assim, se força muito, pode perder a voz. Tranquilo, eu acho também, Daniel, tá tranquilo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tal, eu tenho lá o meu Instagram, o meu site, as pessoas podem procurar lá, terapias integrativas.oficial, e tirar qualquer dúvida lá, conhecer um pouquinho do meu trabalho. É um prazer ter a Marta de volta, né? Ela tem as participações dela aí, são fantásticas, né? Sempre colaborativas, tal. Estavam sentindo a falta da Marta, sempre está ajudando, então as pessoas aí participaram, e então a gente Gratidão. está à disposição aqui. O que você quiser, a gente pode encerrar aí para poupar a sua garganta. Muito obrigado, Marco, por tudo. Muito obrigado, Marta. O Marco aí veio apagar o fogo na segunda-feira. Eu queria fazer uma perguntinha. Eu fiz um chat que para o Marco, né, e para vocês também. Eu acho que já foi respondido, mas tudo bem. Eu, na minha juventude, eu sofri um acidente muito sério e eu tive fraturas e traumatismos decorrentes dessas fraturas. Eu tenho, às vezes, muitas dores. E eu tenho aplicado, assim, topicamente, né, o breu branco, o copaíba, eu também ingiro copaíba, e acho que o Marco falou isso, né, que esse breu branco, copaíba e frankincense, eu não tinha feito esse blend. Esse Com blend é óleo de bom, né? coco, com óleo de coco, passa no lugar. É importante Sei, você tentar identificar em que situação dói. sei, Porque não dói sempre, né? Dói às vezes. dói. Na verdade, o meu joelho foi refeito, né? Eu sofri um Uhum. acidente automobilístico e eu machuquei muito, eu fraturei a tíbia e também machuquei muito o joelho. O joelho foi refeito. E depois de uma certa idade, deu uma artrose meia séria. Então, essa artrose que dói.
Tá. Então, né, tem alguma situação específica quando anda, quando Quando anda, quando quando anda. muda o Eu tenho tempo, quando não, eu tenho me esforçado para andar, porque eu sei que quanto menos exercícios eu fizer, pior mais vai fica a doer. situação, né? Isso. Aham. Então, eu tenho me esforçado para andar, mas eu sinto dor, e eu ando com dor mesmo. Então, tenta essa combinação Sim, que eu falei sim, e tenta um exercício, em vez de caminhar, se você conseguir fazer um exercício localizado, não sei se você tem acesso a uma academia, então procurar um fisioterapeuta ou mesmo um professor de educação física, ele vai ajudar a fortalecer a musculatura do local. sim, Às vezes é falta de suporte, né? sim, Então, por isso que dói. Então, sim. o suporte é muscular, né? A gente precisa ter essa estrutura muscular de sustentação aí, principalmente no seu caso, porque senão o peso fica todo sobre aquele joelho que foi reconstruído. Então, Sim. às vezes um exercício funcional mesmo, né? Às vezes com uma bola de peso, não precisa ser numa máquina, não precisa ser levantar peso pesado, mas procurar um profissional daí fisiologista que possa te Eu vou ajudar nessa procurar um sustentação. fisioterapeuta. Eu vou É, procurar um fisioterapeuta para me auxiliar nessa questão de melhorar essa musculatura da coxa e da perna, né? exatamente. O suporte ao seu joelho aí para que ele, às vezes até ele indica uma fita para de sustentação, tá? Hoje tem algumas fitas aí que ajudam a sustentação, né? E de novo, Certo. tem a questão emocional, né? Não acontece nada na vida da gente, mesmo um acidente, que não faça parte da nossa epigenética. Então, às vezes, olhar para a questão, né? Às vezes a gente sofre um acidente para que a gente possa olhar aquilo que a gente está fazendo que a gente não devia. Então, às vezes é uma questão emocional também que pode estar fazendo doer. Então, Sim, vale a pena você ter um olhar para isso, sim, sim. tá Ah, bom? obrigada. Então vamos lá, Daniel, vamos encerrar para você poder descansar aí, ver se tem mais alguém. Então, vou falar uma coisa para vocês. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, pessoal, todos que participaram. Até próxima segunda e forte. Gratidão, até a próxima segunda. Obrigada, hein? Boa noite, estaremos por Obrigada. aí. Boa Um noite. abraço. Obrigada, Marco, Daniel, Marta. Obrigada. Gratidão, Boa gratidão. noite a todos. Boa noite.